falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho como privilégio poder chegar diariamente onde você está para ministrar sobre a sua vida aquelas bênçãos que você precisa para ser muito mais forte do que é, para ser muito mais feliz, para ser muito mais abençoado. Quero convidar você a fazer deste programa o seu momento devocional de cada dia, porque isso vai trabalhar e contribuir para que você possa vencer todo tipo de frieza, seja espiritual ou num relacionamento familiar, de amizade, assim por diante, para que você seja sempre aquela pessoa atenta, aquela pessoa intensa naquilo que faz e possa viver muito mais feliz, muito mais abençoado, muito mais vitorioso. Falando ao Coração contribui para que você seja despertado por Deus através de sua palavra para viver uma vida muito mais abençoada do que tem vivido até aqui. A Bíblia conta a história de um rapaz chamado Eutico que foi ao culto na igreja e ali participou do culto. E aquele culto foi diferente, porque naquele dia ou naquela noite estava pregando naquele culto o apóstolo Paulo. E Paulo, como fazia aquelas viagens missionárias e por onde passava deixava o seu recado, e ele tinha muitas coisas para dizer, então o culto prolongou além do horário normal. Aquele rapaz ficou assentado na janela do templo, ou seja, ele fez da janela como se fosse um cavalo de arriado e montou na janela, ficou com uma parte do corpo do lado de dentro do templo, outra parte do corpo do lado de fora do templo. De forma que ali, assentado naquela janela, ele estava vendo o que acontecia no templo e o que acontecia fora do templo. E Paulo pregou naquela noite uma mensagem muito longa, preciosa como sempre, muito carismático, muito ungido, muito envolvente com as suas mensagens, muito atraente nas novidades que ele trazia, nas doutrinas que ele anunciava. Aquele rapaz ficou ali, olhando uma hora para Paulo, pregando a palavra, outra hora olhando para fora, vendo as pessoas passando para lá e para cá. E como a mensagem prolongou-se noite adentro, chegou um momento que ele teve sono. E naquele momento de sono ele cochilou. E naquele cochilão ele caiu da janela. Caiu e quebrou o pescoço e morreu. Que situação para um culto na igreja, uma pessoa ficar num estado desse. Olha, vou parar um pouquinho aqui na história para refletir com você sobre o perigo de viver uma vida cristã assim, sem um compromisso definido com a palavra de Deus, com Cristo, sem ter uma determinação mais profunda de envolver-se na obra de Deus e renunciar ao mundo. A Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus tem que, primeiro, negar a si próprio, tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus pelo caminho. Mas muitas pessoas acham bonita a vida cristã e querem até desfrutar das bênçãos que são oferecidas na palavra de Deus e proclamadas nas igrejas e ministradas por aqueles que são os operadores da palavra de Deus, que são pastores, obreiros, pessoas que querem com alegria fazer a obra do Senhor. Mas essas pessoas muitas vezes estão com um pé dentro da igreja e outro pé fora da igreja, ou seja, na sua metade ele é um cristão, na outra metade é uma pessoa do mundo. Isso é muito perigoso, porque aquele rapaz estava assim, metade dentro da igreja e metade dentro do lado de fora, ou seja, sentado na janela da igreja. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da casa do Senhor. Olha, assim é a posição. Nós precisamos de ser crentes por inteiro. A Bíblia chega a dizer que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Agora, o perigo é esse, assim como Eutico, metade crente, metade descrente, metade dentro da igreja, metade fora da igreja, um pé dentro da igreja, outro pé fora da igreja, isso trouxe a ele o quê? Uma queda, por causa do sono, porque a vida de perdição começa assim, primeiro, uma sonolência, segundo, uma queda, terceiro, pode ser terrível, pode ser morte, e morte cruel.
Assim aconteceu com aquele rapaz. Morreu porque estava com a metade dentro da igreja e a metade fora da igreja. Então, é necessário que cada cristão tenha essa atenção voltada para os exemplos que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia diz: o avisado vê o mal e desvia dele, o simples passa e sofre a pena. Mas quem estava pregando naquela noite, naquele culto, não era nada mais, nada menos do que um grande homem de Deus chamado Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Ele desceu do púlpito onde estava, foi lá onde aquele rapaz estava caído e morto, abraçou com aquele rapaz e aquele rapaz ressuscitou. Ressuscitou. Ainda bem que aquele rapaz teve uma segunda chance. Uma segunda chance. E saiba você que Deus está sempre dando uma segunda chance para cada pessoa. Aquele rapaz, naquela segunda chance, levantou, ressuscitou, e eu penso, a história não fala mais sobre ele, mas a minha conclusão é de que a partir daquele dia ele mudou de vida. Porque olha, quem passa pela morte e tem a oportunidade de retornar, não vai ficar agora dando bobeira por aí. Ele teve uma segunda chance e penso que ele aproveitou esta segunda chance. E você, tem aproveitado a segunda chance que Deus tem te dado? Muitas vezes você está numa situação e acontece um acidente e você sobrevive. Vem uma catástrofe, você sobrevive. Vem uma situação, você consegue vencer. Saiba que Deus está te dando uma segunda chance. E essa segunda chance deve ser aproveitada e agarrada com todas as forças que você tem, para nunca mais afastar-se de Cristo e viver uma vida cristã sadia, frutífera, abençoada e vitoriosa. Através do Falando ao Coração, você pode a cada dia procurar aproveitar esta nova chance que Deus te dá, tomar uma nova decisão e dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida será sempre ao teu lado, te servindo, te honrando e te bendizendo. Deus tem bênçãos importantes para a sua vida. Durante o programa, eu tenho 3 orações que eu faço com muita fé, pedindo a Deus para liberar virtude, poder, unção e operar milagres na vida de todos aqueles que buscarem a Deus comigo. Eu quero convidar a você para estar se preparando para, nestas orações, você orar comigo com muita intensidade, com muita fé e clamar pelo milagre, pela bênção e pela vitória. Na primeira oração, vou pedir a Deus para abençoar a sua vida, seus sonhos, seus projetos. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para liberar cura. E no nome de Jesus eu vou ministrar o milagre da cura para que você seja sarado, para que você possa vencer esta enfermidade, este mal. Seja uma doença física, espiritual, emocional, a que for. Ele tem poder sobre todas as coisas e ele pode operar o milagre na sua vida durante o programa de hoje. Na terceira oração é a oração do altar da intercessão. Para esta oração, eu espero a sua ligação para passar os nomes que você desejar colocar. Passa o seu nome e nome de pessoas da sua casa, da sua família, aquelas pessoas que você conhece e sabe que estão precisando de uma bênção especial, passa os nomes delas e depois você avisa para elas: ó, estou orando por você no Falando ao Coração. É uma oportunidade, inclusive, você convidar essas pessoas para assistirem ao programa e assim serem também abençoadas como você tem sido. Então, liga para mim. Olha os números aí para você ligar. 0300 3131 601. Ligando nesse número não tem custo de interurbano, é custo de ligação local. 0300 3131 601. Agora, se você usa bônus das companhias telefônicas, anota um outro número aí. 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Para você da Grande Goiânia, pode ligar só 3221 0000. Mas estou esperando pela sua ligação e pelos nomes que você vai passar. Porque na hora do altar da intercessão, eu vou colocar todos estes nomes diante de Deus e, crendo nos milagres, eu vou ministrar sobre cada um a bênção do Senhor no nome de Jesus. Durante o programa eu tenho também 3 mensagens bíblicas importantíssimas, maravilhosas, que eu quero ministrar ao seu coração. Quero anotar os textos. Primeiro, Lucas 10, capítulo 10, versículos 30 a 33. Lucas 10, 30 a 33.
Segundo texto bíblico de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 e 14. Lucas 24, 13 e 14. Terceiro texto bíblico de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus 6, 11. Textos bíblicos importantes para você ter a Bíblia aberta, acompanhar as leituras e meditar comigo em cada mensagem, em cada palavra e ser ricamente abençoado por Deus. Assim é o Falando ao Coração, programa nosso de cada dia, que tem orações ungidas para você se inserir debaixo das intercessões e receber a bênção. Mensagens poderosas para você entrar nelas de corpo, alma e espírito e ser literalmente tocado por Deus para receber aquela transformação importante e necessária para viver uma vida nova. Deus tem bênçãos para você através do programa de hoje. Eu quero com muita alegria anunciar a vocês o nascimento dos meus 2 filhos. É isso mesmo. Ontem nasceram Mateus e Isabela Gentil, casalzinho lindo que Deus me dá, juntamente com a minha esposa, para nós desfrutarmos do privilégio de criar mais filhos. Eu já tenho 3 filhos adultos e agora Deus me dá 2 bebezinhos. Chegaram prematuros, é bem verdade, só com 34 semanas, mas lindos, lindos, lindos. Tinha tudo preparado no hospital para recebê-los, UTI, essa coisa toda, mas graças a Deus não precisaram ir para a UTI, foram logo em seguida para o quarto, estão junto com a mãe, e muito lindos, 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 os meninos mais lindos do mundo. Então eu agradeço todas as mensagens que eu já recebi de tantas pessoas como vocês pelo nascimento destas 2 crianças. Estou muito feliz pelo presente de Deus de receber este casalzinho de crianças lindas para poder contribuir a fim de que mais vidas estejam servindo a Deus. Nasceram mais 2 adoradores, nasceram mais 2 pregadores do Evangelho de Cristo, nasceram mais 2 pastorzinhos que tenho certeza que vão ser bênçãos na minha vida, na vida da minha família e na vida de todos vocês que me derem o privilégio de estarem me ouvindo, me assistindo, me acompanhando e servindo a Deus comigo. Eu agradeço a todos que são da Betel, que estão. Ontem um pastor me ligou e disse: a sua vitória é a nossa vitória. É isso, eu compartilho esta vitória com vocês. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Muitos de vocês nem me conhecem pessoalmente, mas saiba, eu sou um homem normal como todos os outros, simples, mas muito privilegiado, porque Deus tem me abençoado de maneira especial. Eu agradeço a Deus. Assim, o Mateus e a Isabela Gentil nasceram ontem, dia 18 de setembro, estão lindos, bonitos, e agora é cuidar deles para que eles possam crescer a cada dia. São bem pequenininhos, mas uma gracinha que só. E graças a Deus por tudo. Deus seja louvado por todas as coisas. Durante o programa eu tenho sempre testemunhos vibrantes daqueles milagres que Deus tem operado na vida de pessoas e elas compartilham comigo esses testemunhos e eu compartilho com vocês. Então eu quero ler estes testemunhos. A cada programa eu leio pelo menos 3 testemunhos. E se você já recebeu algum tipo de milagre através do Falando ao Coração, não deixa de compartilhar o seu testemunho, falando daquilo que Deus já fez, falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera, porque isso pode despertar outras pessoas a fazerem o mesmo que você faz. E você já é um dos nossos evangelistas associados, saiba que para fazer esse programa eu tenho custos altíssimos. São custos necessários para ocupar os espaços que eu ocupo nas televisões, que Deus tem aberto para que eu possa diariamente chegar até vocês. E com isso eu preciso da sua ajuda, preciso da sua contribuição. Estou esperando. Se você ainda não é um evangelista associado, seja a partir de hoje, é só ligar 0300 3131 601, repetindo 0300 3131 601, ou então 0 operadora 62 3221 0000, 3221 0000. Quem atendeu o meu apelo na quarta e ontem, quinta-feira, foram as seguintes pessoas: Pedro Ramos Oliveira, da cidade de Manaus; Sandro França da Costa, da cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro; Carlos Dias Ribeiro, da cidade de Belém do Pará;
Maria Araújo de Freitas, de Porto Velho, Rondônia, Maria Eugênia Araújo, também de Belém do Pará, Odete Pereira Estela, de Ilha Solteira, São Paulo, Nadiele Abreu da Silva, de Natal, Rio Grande do Norte, Cristiane Santos Miranda, do Rio de Janeiro, também Josane Ferreira de Azevedo, de Macaé, Rio de Janeiro, Maria Albuquerque de Carvalho, de Goiânia, Odete Pinheiro de Souza, de Manaus, Márcio de Oliveira Miranda, do Rio de Janeiro, também Carlos Alberto Sena de Araújo, de Manaus, Sandro de Oliveira Miranda, do Rio de Janeiro, Maria Edileuza Carneiro Santiago, de Goiânia, também Isaías dos Santos, do Rio de Janeiro, e Grace Maria Lopes Vieira, de Manaus. A todos vocês que atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar, minha mais profunda gratidão. E o meu propósito é cada dia orar por vocês, pedindo para que Deus esteja abençoando e recompensando o esforço de cada um, a contribuição de cada um. E desta forma, eu quero inclusive que vocês se sintam aqui ao meu lado, me ajudando a fazer esse trabalho e levando bênçãos a muitos corações. Eu tenho dito para os irmãos sobre o trabalho missionário que nós fazemos entre os índios e também no Nordeste baiano, no lugar mais pobre da Bahia, lá naquele agreste, onde falta chuva, falta terra fértil, falta tantas coisas. E nós estamos agora para cobrir um templo na Bahia e 2 templos entre os índios maranhães, entre os índios guajajaras. E aí eu estou pedindo a contribuição de cada pessoa que assiste o Falando do Coração para me ajudar com R$50. Não quero mais nem menos, só 50. Se você quiser dar em nome de toda a família, maravilha. É só multiplicar o número de pessoas por R$50. Aí, olha, tem os templos nessa aldeia Patizal, nós temos aí um grupo bom de índios que servem a Deus, e o templo deles é assim, coberto de folha de bacuri. Eu estou mandando telhas para eles cobrirem, porque vem as chuvas, vem uma série de dificuldades, período de incêndio, então eles com telhas lá, eles vão ter, e depois é só fechar as laterais e o templo fica pronto. Então, quero agradecer. Eu vou colocar na porta destas igrejas os nomes de todas as pessoas que estão contribuindo. Vou dividir a lista de nomes por 3 e colocar uma lista num templo, outra lista no outro templo, outra lista no outro templo. Uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma demonstração de gratidão por vocês. Esse templo que apareceu na foto aí já foi um templo que nós mandamos o telhado. Nós já mandamos para 6 templos e mandamos agora, os nossos missionários estão a caminho, inclusive o ônibus quebrou no caminho, eles estão lá em São Miguel do Araguaia, vão atrasar a viagem, mas eu louvo a Deus, inclusive pela pessoa do pastor Isaías do Prado, da cidade de São Miguel do Araguaia, que tem aberto o coração, está dando todo o apoio logístico necessário para rebocar o ônibus, para socorrer os missionários. Eles estão hospedados lá na igreja de São Miguel do Araguaia, esperando uma saída para continuarem a viagem. E eu agradeço a todos os irmãos aí de São Miguel do Araguaia, pastor Isaías do Prado, por este apoio importantíssimo na vida dos nossos missionários. É uma equipe de mais de 10 missionários que está indo para o Maranhão, lá para os índios guajajaras, levando estas telhas, levando muitos donativos e fazendo um trabalho bonito ali entre aqueles índios. Então, as pessoas que nos últimos dias atenderam o meu apelo e vêm assim contribuir com este telhado são as seguintes pessoas: Haroldo Sávio Grossi, de Guarapari, no Espírito Santo, Claudina Roberto Botelho, de Goiânia, Maria Rosa de Oliveira, também de Goiânia, Sônia Maria de Oliveira, de Fortaleza, no Ceará, Nilza Maria, de Águas Lindas, Goiás, Itelina Rosa de Lima, de Goiânia, Rosana de Paula Pereira, de Goiânia, Lucas de Souza Cardoso, de Senador Canedo, Goiás, Dulcineia França, de Vitória, no Espírito Santo, Sandra Maria do Nascimento, de Manaus, no Amazonas, Maria da Conceição, de Belém do Pará, também Jaime Martins Vieira, do Rio de Janeiro, Maria Albuquerque de Carvalho, de Goiânia, Odete Cordeiro da Costa, do Rio de Janeiro, Isaías dos Santos, também do Rio de Janeiro, Adair Machado do Carmo, de Manaus, Fabrício Araújo de Assunção, de Manaus, Divina de Oliveira Santana, de Goiânia, e Domingas Pereira Gomes, de Goiânia. A todos vocês, minha profunda gratidão. Só mesmo Deus para recompensar. E que estas contribuições de vocês possam gerar
almas salvas para o reino de Deus, porque estão cobrindo templos que vão receber pessoas que ali serão tocadas por Deus e sua palavra, elas vão se converter, batizar, servir a Cristo e vai ser bênção na vida de cada um. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e ainda tem vaga para você. Se você quiser nos ajudar, é só ligar e dizer, eu quero contribuir para ajudar nesse telhado, nessas 3 igrejas. E a recompensa é de Deus, porque a obra é de Deus. E Deus é que vai proporcionar a todos muitas bênçãos. Você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Liga já, coloca o seu nome e saiba. Esse é um gesto de fé que você faz para ver a mão de Deus estendida e milagres e maravilhas acontecendo na sua vida a cada dia. Final de semana chegando e final de semana, bênçãos maravilhosas na Betel, esperando por você. Neste domingo, 10h30 da manhã, culto de louvor e adoração a Deus. 19h, 7 da noite, outro culto abençoadíssimo. 2 cultos para você participar e ser abençoado. Nosso santuário fica na Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Mas além do santuário sede que está nesse endereço, nós temos templos espalhados aí por diversas regiões desta Goiânia. Compareça na Betel e seja você também ricamente abençoado por Deus. Você tem recebido milagres de Deus na sua vida? Eu sempre compartilho testemunhos aqui, porque eu creio em milagres e ministro milagres na vida de todos os que oram comigo. E se você tem buscado estes milagres, Deus quer operar na sua vida. Já aconteceu de receber o milagre? Você já teve o seu milagre? Compartilha, ligando e contando o seu testemunho. Eu quero com muita alegria ler estes 3 testemunhos de hoje. Keila Cristina, de Goiânia, diz que a sua filha Gilvana estava muito rebelde, brigando com toda a família, sem respeitar ninguém. Ela fez a campanha dos Salmos, onde pediu a Deus para mudar o coração da sua filha. Deus ouviu seu clamor. A sua filha está agora outra pessoa. Foi transformada, completamente transformada. Assim, a dona Keila Cristina, que é de Goiânia, louva a Deus pela bênção alcançada e agradece ao programa Falando ao Coração, porque através do programa ela foi despertada a fazer a campanha dos Salmos. E através da campanha dos Salmos ela recebeu esta bênção tão maravilhosa. É isso, tudo que eu anuncio aqui só tem um propósito, ser bênção na sua vida. Quando eu falo da campanha dos Salmos, e segunda-feira eu anuncio um novo salmo de campanha, é para você ser abençoado. Quando eu falo para você colocar o seu nome no altar da intercessão, é para você ser abençoado. Quando eu peço a você para ser um evangelista associado e me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar, é para você ser abençoado. E se você faz isso, bênçãos acontecem. Segundo o testemunho de hoje, Maria Silani Anselmo, da cidade de Rio Verde, aqui em Goiás. A Maria Silani Anselmo, que é de Rio Verde, Goiás, disse que comprou um carro à prestação e em seguida entrou em dificuldades financeiras e não mais conseguia pagar as prestações daquele financiamento. O que ela fez? Fez a campanha dos Salmos e pediu durante a campanha a Deus as condições para que ela pudesse ter os recursos necessários e poder quitar o carro que ela tinha adquirido financiado. Deus agiu de maneira surpreendente. Uma pessoa que jamais imaginava chegou até ela e deu o dinheiro para que o carro fosse quitado. Olha só, ela sempre assiste ao programa Falando ao Coração e tem recebido bênçãos sem medidas através deste programa, através das campanhas dos Salmos. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, é isso, meu amigo, minha amiga. Faz a campanha dos Salmos, assista esse programa, divulga este programa, contribua com este programa, porque ele é fonte de bênçãos para a sua vida. O terceiro testemunho de hoje é de Lourdes Ruiz Gondim, da cidade de Porto Velho, Rondônia. Ela disse que precisava muito trocar as instalações elétricas de sua casa, mas estava sem condições financeiras, e olha que isso custa caro. No dia em que o pastor Gentil lançou o propósito da construção do apiário, com muito amor no coração, ela depositou o valor pedido. Quando estávamos fazendo aquele apiário lá na obra missionária da Bahia, eu pedi às pessoas para contribuir com R$60, que é o preço de uma caixa do apiário. Ela então disse que atendeu o apelo e depositou o valor que foi pedido. Para sua surpresa, olha só o testemunho, para sua surpresa, 3 dias depois que ela fez o depósito, a sua filha chegou em sua casa
e deu o dinheiro para que toda a fiação da casa fosse trocada. Para ela, o programa Falando ao Coração é um momento de muito renovo. Às vezes sente como se o céu se abrisse na sala da sua casa durante o programa. Olha só que bênção. É Deus agindo e operando. Olha, eu não tenho dúvidas de que o nosso Deus ouve orações. Eu não tenho dúvidas de que Deus, o nosso Deus, atende pedidos. Eu não tenho dúvida de que Deus, o nosso Deus, manifesta a sua glória e o seu poder. Quando sua palavra é lida, quando as orações são feitas com muita unção, Ele age e Ele quer agir na sua vida. Faça deste programa, portanto, o seu culto diário a Deus, porque o céu vai abrir na sua casa e a bênção vai chegar para você. E milagres Deus vai operar no seu viver. Eu louvo a Deus por estes testemunhos e transfiro a Jesus toda a honra e toda a glória, porque quem faz isso é Ele, através de mim, de você, de todos nós que estamos fazendo esta obra com muita fé e com muita alegria no coração. Vamos agora para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Lucas capítulo 10, versículos 30, 31, 32, 33. Assim está escrito. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Preste atenção nesta palavra. Versículo 31. Assim está escrito. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Vamos para o versículo 32, assim está escrito. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Vamos para o versículo 33, assim está escrito. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Nesta história, ou nesta leitura, nós conhecemos a história chamada O Bom Samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de salteadores, que espancaram, tomaram dele os seus pertences e deixaram aquele homem meio morto, como se tivesse morrido naquele assalto, naquele ataque de bandidos feito contra a sua própria vida. E acontece que aquele homem ficou ali caído na margem da estrada. De repente passa por ali um sacerdote. O sacerdote era o encarregado dos ofícios religiosos da época. Era ele que representava o povo diante de Deus, era ele que levava a necessidade do povo a Deus, era ele que trazia a bênção de Deus para o povo. E ele, por certo, cheio de compromissos, agenda cheia, lotada, compromissos esperando pela frente, não pôde parar, não teve tempo. A Bíblia diz, passou de largo, ou seja, foi embora. De repente passa por ali o levita. O levita já era o encarregado da administração das coisas sagradas do templo, do templo em si, do louvor a Deus. Era aquele ministro que cuidava das organizações dos cultos, que cuidava de todo o trabalho logístico necessário para que o culto acontecesse. E era inclusive o que dava abertura aos cultos, com os cânticos dos salmos e assim por diante. Portanto, era um obreiro importante na casa de Deus. E o que diz a Bíblia sobre o levita? Também cheio de compromissos, igualmente estava o sacerdote, e ele passa de largo, também passa de largo. E aquele homem continua lá, dando seus últimos gemidos. De repente vem um samaritano. O samaritano era alguém que ali era um estrangeiro, era alguém discriminado, era alguém que era tratado como cachorro, era alguém que era deixado de lado. Judeu não comunicava com o samaritano, não falava com o samaritano. E esse samaritano passou e poderia ter dito, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é coisa de sacerdote, é coisa de levita, não sou eu que vou parar para resolver esse problema. Mas não foi isso que aconteceu. Seria normal se ele agisse assim. Mas olha, Deus sempre agrada aqueles que não agem na lógica, mas agem segundo uma reação interna provocada pelo Espírito de Deus na vida.
Tem muita gente vendo a necessidade de fazer alguma coisa, diz, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade dele, responsabilidade dela. Isso é trabalho de pastor, isso é trabalho disso, é trabalho daquele. Olha, na obra de Deus, nós devemos aprender a aproveitar as oportunidades. Veja que o sacerdote teve a oportunidade de ajudar aquele homem, não aproveitou. Aquele levita teve a oportunidade de ajudar aquele homem que estava ali caído, machucado, ferido, mas não aproveitou a oportunidade. O samaritano, que seria o único, essa oportunidade não é para mim, é para os outros, poderia ter ido embora, cuidado da sua vida, ele tinha seu trabalho, tinha sua função, tinha sua missão, tinha sua profissão, mas ele disse, olha, esta é uma oportunidade que Deus está me dando de abençoar alguém, e eu vou parar e vou abençoar esta pessoa. Aproveitou a oportunidade. E esse samaritano passou a ser chamado de bom samaritano. Ele foi lá até onde aquele homem estava, conversou com ele. Talvez o homem estivesse até que meio desacordado. Palpou o seu pulso, viu que ele tinha vida. E ele pegou na sua cavalgadura. Ali tinha azeite, tinha vinho, e ele veio, lavou as feridas daquele homem. Passou o azeite é um bálsamo importante, e o azeite é um símbolo do Espírito Santo. O vinho é um símbolo do sangue de Jesus que cura a alma do pecador, fazendo com que a pessoa seja salva, transformada e abençoada. E aquele samaritano precavido, mas também cheio de amor para com o próximo, porque tem gente precavida, mas não tem amor. Precavida, cuida dos negócios direitinho, mas não tem amor, só quer para si. Venha a nós, nunca o vosso reino. E aquele homem não, parou, curou aquele homem, e o homem, por certo, recobrou seus sentidos, e ele pegou aquele homem, colocou em cima do seu cavalo que estava arriado, e foi puxando o seu cavalo pela frente. O cavalo era para transporte dele, mas ele amou aquele homem a ponto de dar o espaço do cavalo para ele. E colocou lá em cima, aquele homem disse, segura bem aí, eu vou levar você. E a história conclui dizendo que ele chegou numa estalagem, ali ele hospedou aquele homem, perguntou quanto que era a diária de alguns dias para ele se recuperar, pagou e disse para o dono da estalagem, olha, tudo que ele precisar você pode proporcionar a ele, pode servir a ele. Se o dinheiro que eu estou deixando não for suficiente, na minha volta, por certo era um homem conhecido naquela estalagem, na minha volta eu pago o que precisar. E assim aquele homem recobrou seus sentidos, sua saúde, sua força e foi salvo da morte por causa de alguém que soube aproveitar a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Que você possa ser bênção na vida de alguém, meu irmão, meu amigo. Você não precisa ser um samaritano, você pode ser até um levita, um sacerdote, mas seja você um samaritano, um membro comum da igreja, uma pessoa que nem membro de uma igreja seja, porque fazer o bem é para todos, todas as pessoas devem aproveitar esta oportunidade, fazer o bem, como aquela história, faça o bem e não olhe a quem. Aquele samaritano não parou para perguntar por que aquele homem estava ali, não parou para perguntar quem era ele, não parou para perguntar, você é judeu? Eu quero que se dane. Não, ele parou, olhou para aquele homem, curou aquele homem, tratou as feridas daquele homem, colocou o homem sobre o cavalo, levou para a estalagem, pagou a estalagem e disse, se precisar mais, deixa que eu cubro a conta. Isso é um amor que é necessário manifestar na minha vida, na sua vida, na vida de cada cristão neste mundo, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas pela graça divina através de nossa ação, de nosso trabalho, de nosso esforço, de nosso amor. Tenha a oportunidade de fazer o bem, não deixa para outro, faça, e o seu nome será bem cotado no céu, para as bênçãos de Deus chegarem com mais abundância sobre a sua vida. Quero orar com você. Coloca a mão no coração aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti todas estas pessoas que oram agora comigo buscando a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder.
Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas agora para tocar cada uma dessas pessoas. Muda, Senhor, as mentes, muda os corações, faça com que essas pessoas que muitas vezes são egoístas, que só pensam em si próprias, possam também pensar no próximo, servir a Ti através da pregação do Teu Evangelho, do testemunho, de um trabalho que faça, Pai, para que vidas que estão aí caídas no submundo das drogas, dos crime e afastadas de qualquer propósito, sejam alcançadas por elas. Assim, Senhor, usa os teus filhos como instrumentos nas tuas mãos, para serem todos abençoadores, e que o Senhor esteja recompensando cada um pelo esforço e pelo trabalho. Abençoa este homem, esta mulher, abençoa esta criança, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa, Senhor, os sonhos e projetos de cada um, manifesta o teu poder na vida de todos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você tem sido abençoado através deste programa? Conta o seu testemunho. Você pode me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar? Seja um evangelista associado e saiba, Deus vai te recompensar. É só ligar 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Espero pela sua ligação. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Lucas, capítulo 24, versículos 13 e 14. Assim está escrito: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Dois discípulos de Jesus, depois de todos os acontecimentos em Jerusalém, quando Jesus é preso, levado à cruz, crucificado, morto, depois sepultado, e naquele período ali de muita tristeza, de muita dificuldade para os discípulos, que passaram a viver debaixo de uma ameaça muito forte de serem exterminados, de serem mortos, de serem também crucificados. Eles tomaram a decisão, esses dois. Disseram, vamos de volta para a nossa terra? Porque nós investimos tudo nesse ministério de Jesus, infelizmente não pensávamos que ia terminar assim. E assim os dois saem de Jerusalém e vão caminhando pela estrada até Emaús. No caminho, eles vão falando de Jesus. Olha, a melhor coisa que existe na conversa entre dois cristãos é falar de Jesus. Às vezes nós estamos observando que os crentes se reúnem hoje para falar de futebol, para falar de política, para falar de economia, para falar de filosofia, para falar de tantas coisas, menos de Jesus. Não vou dizer que não pode falar sobre isso. Fala sobre futebol, sim, pode falar. Fala sobre política, fala sim, inclusive está chegando aí a hora política, tem que falar mesmo, discutir qual é o melhor candidato, qual a melhor proposta, ver, avaliar tudo para o voto ser o mais acertado e não ficar ungindo aí bandidos para ocupar cadeiras importantes e nos representar, seja em qualquer área do poder. Mas, apesar de que nós podemos falar destas coisas, nunca podemos esquecer, devemos incluir na nossa conversa Jesus. Jesus, com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder, com a sua virtude, quer sempre salvar, quer sempre abençoar, quer sempre dar vitória, quer sempre levar as pessoas a experiências novas, bonitas e importantes com Ele. Mas para isso nós temos que falar, provocar nas pessoas o interesse por Jesus, para que possam viver uma vida nova, frutífera, abençoada, vitoriosa. E era assim, estes dois homens, apesar da frustração, porque eles estavam frustrados, eles não esperavam que Jesus passasse por aquilo, porque eles tinham conhecido um Jesus que, quando tinha uma tempestade, ele repreendia o vento e o vento cessava. Quando tinha uma morte, ele repreendia a morte e o morto ressuscitava. Quando tinha um enfermo, ele repreendia a enfermidade e o enfermo era curado. Quando tinha um endemoniado, ele expulsava o demônio e o demônio e o endemoniado ficava liberto. E assim, eles estavam vendo esse Jesus que operava milagres e maravilhas. Como poderia passar pela mente deles de que Jesus seria preso
executado naquela cruz com tanta crueldade. Ele pensava, uma palavra e resolve tudo. Já tinha acontecido, uma vez chegou um grupo de mais de 100 soldados para prender Jesus. Ele só perguntava assim, a quem buscais? E os soldados caíam todos por terra. Ninguém conseguia chegar e pôr a mão nele. Nunca vão prendê-lo. Mas acontece que era necessário passar pela cruz. Porque passando pela cruz, ele estava trazendo para mim, para você, perdão, resgate, bênção, vitória. E ele não se esquivou de ser este sacrifício vivo para que pudéssemos alcançar a salvação. Mas os discípulos não entenderam essa parte e estavam frustrados. Mas mesmo na frustração, não foram falar de outras coisas, falaram de Jesus. Olha, se você está triste, fale de Jesus. Se você está frustrado, fale de Jesus. Se você está enfermo, fala de Jesus. Se você está decepcionado com coisas ou pessoas, fala de Jesus. Nunca para de falar de Jesus. E quando eles estavam pelo caminho falando de Jesus, de repente, chega um personagem e entra na conversa. E eles não perceberam quem era aquele personagem. Mas nós sabemos que era Jesus. Olha, quando nós falamos de Jesus, nós estamos trazendo Jesus para perto de nós. Estamos trazendo Jesus para entrar na nossa conversa. Estamos trazendo Jesus para fazer parte da nossa vida. E aí, quando eles chegaram em Emaús, chegaram na casa deles, eles entraram e naquela hora aquele personagem que eles ainda não tinham visto quem era, nós sabemos que era Jesus, fez menção que ia continuar. Eles falaram, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E Jesus entrou com eles naquela casa. E quando eles serviram a mesa para a refeição, Jesus deu graça. E eles disseram, é Jesus! Naquela hora Jesus desapareceu, porque Jesus agora ressuscitado, ele aparecia aqui, acolá e tal. E eles voltaram correndo, nem sei se comeram aquela refeição, mas encheram de tanta alegria e voltaram e disseram, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Sabe que na vida cristã é assim, nós temos que falar de Jesus e viver a vida cristã, ajudando vidas, ajudando pessoas. Conta-se que dois irmãos, tinham uma fazenda dividida por um rio. Um morava de um lado, outro morava do outro. Eram muito amigos. Um dia eles brigaram. E um deles, com muita raiva, disse, eu vou embora daqui. Ele falou, eu vou passar um tempo fora, contratou um carpinteiro para fazer uma grande cerca, para separar os dois. E disse, olha, eu vou ficar tanto tempo fora. Quando eu voltar, eu quero essa cerca pronta, porque eu não quero nunca mais ver esse irmão. Contratou aquele carpinteiro, só fecha bem, eu não quero nem ter visão para o lado da fazenda dele. E viajou. Quando ele voltou, o carpinteiro que ele contratou não tinha feito cerca, tinha feito uma ponte que ligava uma fazenda a outra por cima do riacho que ali estava. E ele pensou, mas o que é isso? Eu contrato você para fazer um tapume, uma cerca, você faz uma ponte? E o carpinteiro disse, vem cá, vamos ver a ponte. E foi lá, entraram e pararam no meio da ponte. O irmão que estava do outro lado disse, olha, meu irmão está mudado. Olha, ele fez uma ponte, ele quer, por certo, quer amizade comigo, quer voltar a ter comunhão comigo. Enquanto isso, o marceneiro está ali arrumando as ferramentas e aquele irmão sai da casa dele e vem e encontra com o irmão na ponte. Os dois meio frios e tal. Fala, olha, eu estendi a mão para você porque eu vi que você fez uma ponte, eu quero agora pedir perdão a você e voltar à amizade. Naquela hora, eles se reconciliam e quando olha, o carpinteiro está indo embora. E ele diz, volta aqui, eu quero pagar você. Ele diz, olha, muito obrigado, o que eu tinha de receber eu já recebi. Eu estou indo construir outras pontes por aí, para resolver justamente esses problemas. Saiba que quando nós falamos de Cristo, nós estamos construindo pontes para que as pessoas que estão frustradas na vida, decepcionadas, intrigadas, conflitadas, possam alcançar o perdão glorioso e viver uma vida nova, frutífera e abençoada. Seja você também um construtor de pontes por esta vida e você terá o privilégio de ver diante de você pessoas se reconciliando e recebendo a Cristo e vivendo uma vida cristã ativa, frutífera e abençoada. Eu quero orar com você que está doente, você que está enfermo. Coloca a mão sobre a enfermidade agora e oremos juntos com muita fé, crendo na bênção, crendo no milagre. Oremos. Senhor, diante de Ti eu apresento todas estas pessoas que oram agora, pedindo cura para as enfermidades que estão enfrentando no seu corpo.
Assim, ó Pai, estendas as mãos agora sobre cada uma dessas pessoas e opera milagres na vida delas, porque no nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade, eu repreendo toda a doença, eu repreendo todo o espírito do mal e declaro o milagre, a bênção e a vitória na vida de todos. Se com os teus filhos, Pai, eu oro sempre a Ti, no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, já colocou o seu nome no altar da intercessão? Tenho nomes aqui de Goianira, Goiás, de Paciência, Rio de Janeiro, de Goianésia, Goiás, de Goiânia, muitos nomes, de Paulista, no Pernambuco, são nomes de pessoas que ligam durante o programa. Olha só, nomes de Trindade, do Rio de Janeiro, de Recife, de Senador Canedo, Goiás, de Aparecida de Goiânia, de Natal, Rio Grande do Norte, nomes de pessoas do Brasil inteiro. Se você ainda não ligou, liga, coloca o seu nome. Tenho mais nomes aqui chegando para mim, são pessoas que creem no milagre, creem na bênção, nomes de Bangu, Rio de Janeiro, Macaé, Rio de Janeiro, nomes de Manaus, no Amazonas, muitos nomes de Goiânia, nomes de Alexânia, Goiás, nomes de Águas Lindas de Goiás, nomes de Guapó, aqui em Goiás, também nomes de Goianira, de Salvador, na Bahia, de Porto Velho, Rondônia, de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco eu oro apresentando todos estes nomes diante de Deus. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 6, versículo 11. Assim está escrito: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta oração nos mostra que cada pessoa tem a sua necessidade. Para umas a necessidade é pão, para outras a necessidade é roupa, para outras a necessidade é moradia, para outras a necessidade é um meio de transporte, para outras a necessidade é um emprego, para outras a necessidade é saúde, para outras a necessidade é paz, para outras a necessidade é um casamento, para outros, a necessidade é a libertação de um filho que está muitas vezes envolvido nas drogas. Uma coisa é certa, nós devemos aprender que para Deus se pede todas as coisas, mas para isso nós temos que passar pelas outras partes da oração do Pai Nosso, porque a oração começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro, para orar a Deus, nós precisamos de tê-lo como nosso Pai. Não adianta você ficar pedindo para Deus só porque Ele é poderoso, amoroso, glorioso, mas você não quer nem saber dele no seu dia a dia. Você tem que elegê-lo como Pai. E para isso, você tem que crer em Jesus, porque aquele que crê em Jesus é transformado de criatura em filho de Deus. Então, primeiro, Deus tem que ser nosso Pai. Segundo, nós temos que trabalhar para que o reino dele possa crescer a cada dia. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. Aí que chega nesta oração, a oração da necessidade. Nesta oração da necessidade, quando nós temos Deus como nosso Pai, quando nós trabalhamos para edificar o reino de Deus, quando nós procuramos servir a Deus com alegria, aí nós podemos pedir o pão nosso de cada dia, a nossa necessidade para que ela seja satisfeita e o milagre possa acontecer. Eu não sei qual é a sua necessidade agora, mas sei de uma coisa: Deus pode ser agora esse que satisfaz a sua necessidade. Ele pode te ajudar a sair deste problema. Ele pode te ajudar a vencer esta dificuldade. Mas primeiro, eleja-o como Pai. Crê em Jesus Cristo. Está escrito em João 1,12. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus. Então você tem que crer e receber a Jesus para você ser um filho de Deus. E aí você pode fazer a oração do Pai Nosso e ver a sua necessidade satisfeita. O pão nosso de cada dia nos dá, que dia? Hoje. Deus pode satisfazer a sua necessidade hoje, agora. Quando você confessar a Deus como o seu Pai e servir a Ele como filho e andar com Ele a cada dia, servindo de todo o coração, você pode dizer: Senhor, satisfaça a minha necessidade hoje. E Ele vai te ouvir, te responder e te abençoar. Vamos orar juntos agora no altar da intercessão, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento, então,
que nós temos a oportunidade, eu vou apresentar todos estes nomes diante de Deus e você ora comigo, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Estou aqui ungindo a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar e interceder a favor de todos vocês, de todos estes nomes. Oremos então. Senhor, diante de Ti neste altar, eu apresento todos estes nomes, são centenas de nomes, pessoas de todos os lugares neste país, algumas até fora do Brasil. Sobre todas estas vidas, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu quero ministrar cura para quem está enfermo, alegria para quem está triste, paz para quem está em conflito, vitória para quem está na derrota, sucesso para quem está no fracasso e assim força para quem está na fraqueza e abençoar a todos, ó Pai, com a Tua bênção, com a Tua graça e com o Teu poder. E na unção do Teu Espírito, eu quero ministrar também cura na vida de cada uma dessas pessoas. Onde elas estão, Senhor, manifesta a Tua glória e o Teu poder e opera milagres na vida de todas elas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero te agradecer pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Espero você neste domingo, 10h30 da manhã e 7 da noite, no Santuário Betel. 2 cultos abençoadíssimos, você não pode perder. Deus tem bênçãos para você. Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Tenha um dia abençoado, final de semana muito feliz, seja cada dia alguém vitorioso, liga para ser um evangelista associado, liga para contar o seu testemunho e saiba, a Betel existe para abençoar você. Os telefones para você ligar, 0300 3131 601, 0 operadora 62 32 21 0000. Um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.